Grande abraço para você, tá começando aí mais um programa Balanço Geral aqui na Record TV Itapuã. Quarta-feira, há de comemorar o quê? A taxa continua 85% e o pior, 70% de ocupação na UTI pediátrica. Aí é que a gente fica mais preocupado ainda, porque já começa a mexer com criança. Agora vamos para Henrique Oliveira. Um corpo acaba de aparecer bem próximo ao restaurante Amado, ali na Praia da Preguiça, restaurante Sorro. Tem um corpo boiando aí. O que foi que aconteceu? O Henrique Oliveira está no flagrante, ao vivo. Vou com você, Henrique. Agora, ó, 8 para o meio-dia, começa o programa com você. Vamos lá. Pois, Eduardo, boa tarde para você, boa tarde também para você de casa que nos acompanha. Esse corpo do sexo masculino, ainda não identificado, já foi arrastado aqui para a areia da Praia da Preguiça. Aqui ao fundo a gente vê viaturas da Polícia Civil, são viaturas da perícia técnica e também do DHPP. Aqui já temos também o veículo do Departamento de Polícia Técnica que vai fazer a remoção deste corpo para o Instituto Médico Legal, onde o corpo desse homem vai passar por perícia. Esse corpo ele foi avistado, boiando nas proximidades ali das docas, do terminal da França. A gente mostra agora aí nas imagens do Narciso Júnior o trabalho da perícia técnica, que vai tentar identificar de alguma forma, ter algum vestígio que possa levar à identificação desse corpo. Como eu ia dizendo, esse corpo foi avistado boiando ali pelas docas na altura do terminal da França, também nas imediações do Forte São Marcelo. A polícia foi informada desse caso e iniciou o trabalho de buscas. A Marinha forneceu para os bombeiros uma lancha, para que os bombeiros pudessem fazer essa busca ali nesse trecho da Baía de Todos os Santos, até que o corpo foi encontrado boiando, próximo já ao Forte São Marcelo, também perto ali do terminal náutico. A informação do Corpo de Bombeiros é que esse corpo estava amarrado a um vaso sanitário. E isso teria acontecido já há bastante tempo, já que o corpo desse homem está em avançado estado de decomposição. O corpo da vítima está apenas trajando uma cueca, não tem nenhum objeto, nada que possa levar à identificação. A polícia não tem detalhes ainda sobre a autoria, a motivação e nem quando esse corpo foi jogado lá nesse trecho da Baía de Todos os Santos. Tudo ainda é muito preliminar. Os bombeiros trouxeram esse corpo com auxílio de uma lancha e colocaram aqui nesse trecho da Praia da Preguiça. Agora, os peritos estão fazendo as análises necessárias para que depois o corpo seja encaminhado, então, para o Instituto Médico Legal, onde será feita a perícia. Não há detalhes de familiares, pelo menos ninguém apareceu por aqui. A nossa equipe está aqui desde as 9 da manhã, acompanhando toda essa operação. Desde a retirada do corpo do mar até a colocação neste trecho aqui da areia, a gente está aqui guardando uma distância, claro, em respeito a quem está em casa, mas de fato acompanhando esse trabalho inicial da perícia, né? Coletando qualquer tipo de informação, qualquer tipo de vestígio, que isso, claro, vai ser um fio condutor para essa investigação do caso. Os policiais da 16ª Companhia estão aqui desde cedo também, fazendo, né, a preservação do local de onde esse corpo foi encontrado, e não apareceu nenhum familiar, ninguém se identificou como parente. É uma praia que está fechada por conta do decreto municipal. A gente observou que está movimento mesmo aqui por aqui só dos policiais civis, dos policiais militares, dos peritos que estão iniciando aí esse trabalho de investigação. A expectativa é entender a motivação. Por que é que o corpo desse homem foi amarrado a um vaso sanitário e jogado no mar na altura ali das docas do terminal da França? As docas são aqueles galpões que tem ali enumerados no terminal da França. Quem vem ali para o comércio sabe que aqueles galpões é do lado direito. Então, naquela altura ali, esse corpo foi abandonado, acabou se soltando, né, desse vaso sanitário e foi boiando em direção ao Forte São Marcelo. Hoje pela manhã, esse corpo foi avistado. A gente começou a apurar esse caso ali no terminal náutico, onde é feita a travessia Salvador-Mar Grande, e o comentário era esse, né? As pessoas disseram ter visto os bombeiros fazendo a ronda ali por aquele local, procurando esse corpo, até que finalmente foi encontrado. Os bombeiros, então, com o auxílio da Marinha, trouxeram esse corpo aqui para a Praia da Preguiça e desde cedo, desde as 9h30, 10 da manhã, esse corpo está aqui na beira da praia, aguardando aí esse trabalho de investigação. Os peritos estão, como eu falei, fazendo essas análises preliminares, fotografando, fazendo todo o registro necessário para encaminhar para a investigação. O corpo será colocado neste veículo aqui, o chamado Rabecão, e encaminhado para o Instituto Médico Legal. Eu continuo por aqui, Zé Eduardo, e qualquer nova informação eu volto a falar com você. Olha, e olha só o local, né?
Isso para mim, obviamente, o Henrique está com mais detalhes, um paraíso, aí no centro da cidade. Aí onde estão essas viaturas é o restaurante Amado. Aí a entrada do restaurante Amado é aquela coisa que eu digo sempre. O dia de todo mundo vai chegar. A matança na periferia está subindo para a ala A de Salvador. A elite de Salvador já está cheirando pólvora da criminalidade, de facções criminosas. O povo está assustado, com medo. Antigamente, isso é coisa do subúrbio, não chega aqui, chega. Exatamente a execução foi entre os dois principais restaurantes da sociedade baiana, Sorro e o Amado. Já pensou? Se tivesse tudo funcionando normalmente, o que é que iria acontecer? E a perícia acaba de chegar e agora, já eu volto com o Henrique Oliveira com mais detalhes. Coloca aqui para mim o timaço do Balanço Geral, categoria Maíra Portela. As informações da Covid-19 não são animadoras, mas temos que ter fé, mas, queira ou não, chegaram vacina na Bahia. Gomes Nascimento, confusão no ferryboat. Um ambulante acusa taxista de agressão. E o Matheus Borges, o assalto no subúrbio termina em um homem morto, ladrão linchado e policial ferido. Olha só, ainda tenho, se apertar aí, ó, eu ainda boto o Henrique Oliveira, que está ali na Praia da Preguiça. Eu vou direto para o centro de vacinação da capital baiana. 178 mil doses de vacina chegaram. 37 mil doses para a capital baiana. Ainda é muito pouco, é isso, Maíra? Exato, Zé, mas qualquer quantitativo, né, é importante. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. A gente fala ao vivo aqui do 5º Centro de Saúde. A gente pode observar que já tem idosos aqui aguardando, mas para carros não tem fila, o movimento está bem tranquilo por aqui. Hoje, excepcionalmente, no período da tarde, vai acontecer das 2 da tarde até as 6, a vacinação para os idosos com 77 anos, que nasceram entre 10 de março e setembro de 1943. Hoje pela manhã, inclusive, muitos idosos com 77 anos vieram até aqui achando que já poderiam vacinar, mas pela manhã ainda era vacinação para os idosos com 78 anos ou mais. Portanto, esses idosos foram orientados a voltar para casa e depois, à tarde, retornarem aqui para o posto. O movimento de carro ainda segue tranquilo. Aqui também está sendo aplicada a segunda dose, né, para aqueles idosos que já tomaram a segunda dose e, de acordo com o calendário de vacinação, eles têm que vacinar hoje. Então, essa vacinação também está disponível aqui no 5º Centro e em outros postos da cidade. Já eu volto com mais informação e mostrando aqui a movimentação da vacinação para os idosos. É com você, Zé. Esse é o giro que a gente está mostrando aí. Aliás, hoje pela manhã com a Tchalia Cruz, a Iula Braga já mostrava a chegada das doses de vacina para toda a Bahia. São 178 mil doses. A gente continua nosso giro. Gomes Nascimento, confusão no ferryboat, um ambulante acusa o taxista de agressão. Quer dizer, as coisas tomam uma proporção. Muita gente diz que é a pandemia. O importante é que a vacina chegou. Óbvio que é muito pouco, vai chegar para 78 anos a partir das 2 horas da tarde com mais informações. Mas Gomes Nascimento me chama agora. Olá, Zé, bom dia para você, bom dia para todos que acompanham neste momento o Balanço Geral, nos dando a honra da audiência. Falamos ao vivo aqui do terminal de São Joaquim. Foi exatamente aqui, na fila dos taxistas, né, que a confusão toda aconteceu. De um lado, um ambulante, vendedor de água. Do outro, o taxista, trabalha aqui no terminal de São Joaquim. A versão do ambulante é a seguinte, que ele estava vendendo água, pegou o balde e estava oferecendo água aqui para os passageiros, quando de repente foi surpreendido pelo taxista, que teria se aproximado do ambulante do nada e começou a confusão, desferiu socos e pontapés. Ele acusa um grupo de pelo menos 10 taxistas de tê-lo agredido. Do outro lado, o taxista, que informou que já vinha sendo perseguido por este ambulante e diz que teria sido acusado injustamente. E aí, no meio dessa confusão toda, começou a briga e tudo foi parar na delegacia. Eu quero começar falando com Paula, que é a esposa do ambulante, que também estava aqui na hora da confusão. Ela vai contar a versão dela, né, e do ambulante, ela que estava ao lado do marido, só para a gente ouvir também os dois lados. Paula, por favor, ao vivo no Balanço Geral,
O que foi que aconteceu aqui, Paula? Boa tarde, Zé. O que foi que aconteceu aqui foi que chegou uma passageira aqui passando mal. Aí essa passageira, a avó dessa passageira tinha morrido. Eu peguei a passageira ali no canto e chamei um Uber que estava aqui assim. Aí nessa chamada desse Uber, eu peguei e levei a passageira para lá para dar água a ela. Fiquei consolando ela ali quando um dos taxistas foi atrás do Uber falando que eu não conheço ninguém. Claro, eu conheço cada um desses taxistas aqui, cada um desses Uber aqui, eu conheço porque eu vendo água aqui. Meu esposo, eu peguei e falei com meu esposo, vixe, Magno, a mulher tá passando mal, o taxista levou ela pra botar ela no táxi. Aí tá certo, ele pegou, desceu com um balde de água e com uma garrafa na mão. Não ameaçou ele coisa nenhuma, porque tinha aqui um morador de rua aqui. Ele veio falando com o morador de rua que estava aqui. O taxista se doeu, botou na mão, o dedo na cara dele assim. Ele, ô rapaz, pare com isso que eu só quero trabalhar para sustentar minha filha. Aí ele pegou e já veio e deu um soco nele assim. Ele pegou, largou o balde no chão e começou os dois a sair em luta corporal. Aí os outros taxistas que estavam aqui, que eu não tô vendo quase nenhum deles aqui, esses daqui que tá aqui não entra em nada, entendeu? Aí pegou já indo em cima dele já, todo de soco de pontapé, eu fui lá, peguei uma faca e fui em cima do taxista com uma faca ali. O outro, um taxista gordo que estava aqui nesse instante, me deu uma pesada ali no chão ali e o agressor veio, segurou meu braço com tanta força para tomar a faca. E assim que ele tomou a faca, ele foi já perseguindo o Maguinho também, já com a minha mesma faca na mão, perseguindo ele, ele correu aí para dentro e os outros taxistas atrás, em cima dele, chegou, pisoteou ele aí dentro, de murro, de tudo aí dentro. Eu ainda, ele querendo se soltar, ô velho, deixa eu ir para casa, ele ainda correu até lá em cima, entendeu? Mas só que os taxistas ficou, corre, pega. Ô Zé, eu quero entender uma coisa, meu esposo é ladrão para ser tratado do jeito que ele foi tratado e pisoteado pelos taxistas. Ô Zé, eu tenho uma filha especial e tenho 3 crianças em casa, eu dependia daqui para me ganhar meu ganha-pão das minhas filhas. O meu esposo jamais ameaçou ele, não ameaçou ele nada, é ele que disse, vocês têm de me conhecer quem eu sou, se eu tivesse a 40 aqui na mão agora, você ia ver o que era que eu ia fazer. Ô Zé, eu jamais estou aqui me expondo pra mentir. Agora, se os taxistas daqui for homem de verdade, eles contam a versão verdadeira como foi. Falando nisso, Paulo, eu conversei com alguns taxistas aqui, eles não quiseram gravar a entrevista, mas eles disseram o seguinte, eles confirmaram sim que essa mulher chegou passando mal, porque um parente dela tinha acabado de falecer, ela estava muito emocionada, e aí esse taxista teria ajudado ela, foi até lá perto de onde a senhora estava vendendo água, comprou uma água, deu para ela, e nisso o seu marido teria ido até um taxista e insinuado que ele estava dando em cima dessa mulher, e aí começou a confusão toda porque o seu marido teria ameaçado o taxista de morte. Aconteceu isso? Não aconteceu isso não. Vocês poderiam escutar direitinho as coisas como aconteceu, para não estar fazendo a reportagem falsa. Eu estou te falando da versão do taxista. É isso, eles mesmos que eu estou falando. Eles poderiam ver a versão direitinho como aconteceu, para não estar dando reportagem falsa. Porque, por causa disso, entendeu? Meu esposo está em cima Você mesmo viu a situação dele. Ele foi ali a pulso. Quando ele chegou em casa, ele já chegou em casa quase tipo desmaiando. A cabeça dele, Zé, tá cheia de hematoma. Quem foi que bateu nele? Foi quem? Foi bicho ou homem? Eu quero saber se ele é algum ladrão. Eu quero que puxe a ficha dele para ver se ele já roubou alguém, para acontecer uma desgraça daquela que aconteceu com meu esposo. Meu esposo tá em casa cheio de hematoma, a costela, o dedo dele, tudo ruim, Zé. O que é que eu vou fazer da minha vida agora? Me pergunta o que é que eu vou fazer da minha vida agora, que eu não sei o que fazer mais da minha vida. Eu não sei. Representando aqui os taxistas, Paula, até já, viu, Paula? A gente volta a falar ao vivo aqui no Balanço Geral. Representando os taxistas, eu converso com o Denis Paim, que é o presidente da Associação dos Taxistas. Denis, você ouviu aí a versão da ambulante, que também presenciou tudo, estava no meio dessa confusão toda que ocorreu aqui no terminal
de São Joaquim. Você conversou com um taxista envolvido nessa confusão? Eu conversei agora há pouco com alguns deles aqui, eles informaram exatamente isso, que o ambulante teria ameaçado um deles de morte e já vinha tendo uma confusão com os taxistas aqui. O que você apurou aqui no local? Boa tarde, Eduardo. Estamos aqui sim para desvendar o fato de forma verdadeira, né? Os taxistas foram ouvidos e também ouvi também o das situações diretamente de ontem, né? A versão principal é essa mesmo, né? É que o taxista chegou uma senhora passando mal, que estava com um parente no interior, queria ir para o interior, e um dos taxistas se deslocou para pegar uma água para ajudar mesmo, né? Para ajudar mesmo, que ela estava tendo quase uma confusão, né? E esse taxista foi pegar água. Quando ele foi pegar essa água, essa segunda pessoa, que se titula como companheiro da mesma, né? Que estava citando o fato, falou: quem procurar gatinhos com minha esposa aqui, eu vou matar, porque eu já matei polícia, eu faço miséria com qualquer um. O taxista, na intenção de defender o colega, falou para ele: rapaz, você acha que taxista é cachorro sem dono? Foi na hora que a senhora, né, que vende a água, jogou a faca. Quando jogou a faca para ele pegou a faca, né, o segundo que tomou a agressão, jogou a faca e foi de encontro ao taxista. O taxista, ele, lógico, ninguém vai deixar o seu companheiro, o seu colega apanhar. E aí tentou, de alguma forma, imobilizar o cidadão, né, para tomar faca, para que o colega não fosse ferido. E ele, bruscamente, em cima de todo mundo, querendo cortar todo mundo, né? E as informações contidas aqui com todos, até com alguns funcionários também que trabalham aqui no ferryboat, falou a mesma coisa, que ele já é uma pessoa que vem buscando confusão com todo mundo, né? Então eu pontuo essa situação aí e responsabilizo o sistema público. Agora, e sobre as agressões, Denis, que eu vi o Magno, o esposo da Paula, ele tem marcas roxas pelo rosto, ou seja, ficou todo machucado. Com certeza, né? Ele, na hora, tentando resistir, né? O pessoal querendo tomar a faca dele, com certeza deve ter se machucado no chão, que se ralou no chão. E também eu quero aproveitar, Zé Eduardo, e aproveitar esse momento difícil, né, que a categoria está passando, pedir que bote polícia militar aqui, que a prefeitura também, através da COTAI, que bote também uma fiscalização aqui, porque os terminais estão abandonados e por conta dessa insegurança que chega a acontecer isso. Então eu quero pedir segurança para os taxistas aqui, segurança para todos. Que vocês agora, Denis, deixa eu voltar a ouvir Paula, porque a todo momento ali... Ô, Paula! Você está mentindo. Paula, se você tiver o que foi que aconteceu? Se você tiver um filho, uma mãe fala a verdade, porque meu esposo não saiu em cima de ninguém com a faca. Quem saiu foi eu. Para de ser mentiroso, seja homem e fala a verdade. Seja homem, nem que seja uma vez pela sua mãe ou pelos seus filhos, moço, e fala a verdade. Meu esposo não saiu em cima de ninguém com a faca. O senhor, as câmeras estão mostrando o seu taxista com a faca que ele tomou da minha mão, porque ele me jogou ali no chão. Seu outro taxista me deu um soco aqui. Eu fiz tudo, corpo de delito, meu filho. Fala a verdade. Fale a verdade, pare de ser mentiroso. Zé, ele está sendo mentiroso, ele não está falando a verdade. Puxa as câmeras, Zé, eu quero justiça. Pode ir nas câmeras de dentro do terminal para você ver. O taxista dele aqui, ó, com a faca, já que eu tinha tomado da minha mão, com o cabo da faca batendo o tempo todo aqui na cabeça dele, aqui, ó. E todos os taxistas pisoteando ele. Não todos aqui, ó, porque muitos aqui ainda foi para separar aquele bicho, aquele monstro de cima dele, entendeu? E você está sendo mentiroso. E na delegacia,
Viu? E O que foi que houve lá? quando chegou lá na delegacia, eu dei minha versão. O Magno deu a versão dele e ele chegou lá dando a versão dele. Na hora da saída, ele queria trazer a gente, Zé. Pra que ele queria trazer a gente? Pra matar a gente no meio do caminho, ameaçado de morte, quem tá eu e o Magno. O Magno, ele tá sendo vítima. Não é só porque eu sou a esposa dele, não, porque eu só gosto de defender o certo. Porque eu crio minhas filhas no caminho certo, Zé. Eu não sou uma pessoa drogada, pode olhar minha ficha, eu não fumo cigarro, não bebo cachaça nem nada. Eu sou uma pessoa sofredora, Zé. Eu não tô nada dentro de casa pra estar passando por tudo isso. E chega um mentiroso desse, meu Deus, pra dizer uma injustiça dessa. Puxa as câmeras, Zé. Pede as câmeras que você vai ver onde tá a verdade, meu Zé Eduardo, filho. Muita gente é com você. aqui. A única coisa que eu quero é que a polícia investigue isso até o final. Essa mulher tá aí porque o marido foi espancado, ela tomou porrada. E agora? Quem bateu? Quem foi? E fica por isso mesmo? Deu queixa, é pobre da periferia, mas está trabalhando, se virando nesta pandemia para levar o arroz e o feijão para casa. E aliás, o taxista que fez isso, ou os taxistas que fizeram isso, também está na rua para trabalhar, não para espancar. O diálogo ainda é a melhor saída. Essa mulher está muito segura das palavras, está muito certa do que está falando. E eu peço que a polícia investigue, porque o ferryboat já está abandonado. É uma sucata. A travessia já é uma destruição moral. Agora vamos ter um assassinato aí dentro do povo. Vai virar cenário de terror, mais ainda do que estamos vivendo. E não aparece segurança, não aparece polícia. Quem é que está aí nesse dia a dia? Como é que é isso? Eu converso agora com o Matheus Borges. Um assalto termina com um homem morto, um ladrão linchado e um policial baleado. Deu de tudo aí, hein, Matheus? Exatamente, Zé. E olha isso, segundo a polícia, foi uma tentativa aí de assalto a uma van que passava bem na rua principal aqui do bairro de Periperi, onde nós estamos ao vivo, no subúrbio de Salvador. Nessa tentativa de fuga, alguns desses criminosos, segundo a polícia, teriam vindo para essa rua, que é a rua Demóstenes Nascimento, aqui também em Periperi. Era por volta de 5h50 da tarde, quase 6 horas da noite, quando esses homens invadiram aqui essa rua na tentativa de fuga mesmo, segundo a polícia. Só que aí eles não imaginavam que haveria um confronto entre outras pessoas, um morador e também um policial reformado, que estava também passando por aqui, que inclusive acabou sendo baleado. Bom, segundo a polícia, o que se sabe é que os policiais da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionados, vieram até aqui nessa rua para averiguar uma denúncia de disparos de armas de fogo. Só que quando chegaram aqui no local, 4 homens receberam informação de que 4 homens estavam tentando assaltar uma van de transporte alternativo lá na rua principal, exatamente nesse sentido onde a gente está vendo agora na tela do balanço. Quando eles tentaram assaltar essa van, eles correram para cá e houve essa troca de tiros, e aí sim que atingiu 3 pessoas. Um dos suspeitos foi atingido e linchado por populares exatamente nesse local onde nós estamos. Esse homem quase desfalecido já, a gente tem imagens, são imagens muito fortes, e a gente vai borrar um pouco exatamente por conta da imagem que é impressionante desse homem sendo espancado por populares, por pessoas que passavam aqui na hora, e dizendo exatamente que ele teria atirado em uma pessoa, que ele estava tentando roubar um outro carro, um veículo na rua principal. Esse homem, ele depois de ser agredido, chegou a ser levado para o hospital, mas no caminho já chegou sem vida, no caminho do hospital do subúrbio, bem próximo aqui onde nós estamos ao vivo agora. Bom, esse outro suspeito, ou melhor, esse um dos suspeitos que eu disse, ele foi atingido, linchado, foi socorrido por policiais militares, mas acabou não resistindo. Outros 2 homens também foram feridos, foram levados para o hospital, socorrido aí por populares, moradores aqui da rua Demóstenes Nascimento, em Periperi. Um deles acabou não resistindo,
aos ferimentos, e a outra vítima, como eu disse, foi identificada como um policial militar da reserva e que permanece internado no hospital do subúrbio, ainda numa situação delicada. Não se sabe o estado de saúde do último boletim, mas esse policial continua internado no hospital do subúrbio sem previsão de alta. Essa rua ontem, no início da noite, estava lotada, totalmente diferente do que a gente está vendo aqui, ó. Rua tranquila, rua calma, pacata, vazia, e exatamente nesse local onde a gente está vendo a areia, foi onde esse homem que foi linchado acabou caindo e na sequência os socorridos. Os moradores mesmos jogaram a areia aqui para tentar limpar por conta da sujeira que causou essa agressão. Esse homem, como eu disse, não teve identificação, não se sabe ainda, a polícia não sabe o nome dele, mas a informação é de que ele sim era um suspeito que estava tentando assaltar uma van, roubar uma van na rua principal aqui do bairro de Periperi, fugiu nessa direção da rua Demóstenes Nascimento e acabou sendo pego pela população, pego pelos moradores aqui dessa rua e que infelizmente acabaram agredindo e linchando dessa forma antes mesmo de chamarem a polícia. Quando a polícia chegou, foi que então tentaram socorrer esse homem, levaram para o hospital, mas ele acabou não resistindo. Ainda não há informação também dessas outras pessoas que foram atingidas durante essa situação aqui no bairro de Periperi. Ao todo foram 3 pessoas feridas, né? Um homem acabou não resistindo, esse homem, primeiro que foi linchado, morreu, o outro homem que também foi baleado nessa troca de tiros aqui em Periperi também morreu, e o outro foi o policial militar da reserva que segue internado no hospital do subúrbio. Bom, eu estava falando exatamente isso, a diferença de como é que estava a rua ontem à noite, quando essa situação aconteceu, e como está agora. E os moradores, obviamente, não querem comentar, não querem falar, até já tentei conversar com alguns deles, alguns vizinhos, algumas pessoas que moram aqui próximo, mas eles não querem passar nenhum detalhe, não querem passar nenhuma informação, muito por conta do medo e também porque essa situação foi gravada e filmada por muitas pessoas aqui na rua. Bom, mas a polícia segue investigando, segue ainda buscando informações para saber o que teria acontecido, se esses homens de fato estavam tentando roubar uma van na rua principal aqui de Periperi, teriam fugido para cá e então acontecido aí toda essa situação logo no início da noite de ontem. Bom, a gente recebeu uma informação aqui da polícia, olha, que o nome de um dos homens seria Wesley Miranda de Jesus, ele teria 24 anos, teria sido um dos baleados aqui, que a polícia, segundo a polícia, né, esse Wesley Miranda de Jesus, de 24 anos, que foi sim teria sido um dos envolvidos nessa situação. E esse é o nome que a polícia passa, e a gente, claro, tentar identificar quem seria esse homem, né, já que 3 envolvidos estavam aí no meio dessa situação. O homem que foi linchado por populares, o outro policial militar da reserva que continua internado no hospital do subúrbio, e também um outro homem, um outro baleado, que não se sabe se era uma pessoa que estava passando aqui na rua ou se era um morador, mas o que se sabe é que ele foi baleado durante essa troca de tiros, levado para o hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos, segundo a polícia. A gente está vendo aí a foto de Wesley, a informação que a gente recebeu era de que ele não tinha nenhum envolvimento com essa situação. Wesley deixa eu só confirmar o nome dele aqui, Wesley Nascimento, Wesley Miranda de Jesus, tá? Wesley Miranda de Jesus, de 24 anos, segundo a informação da polícia, ele não tinha nenhum envolvimento com essa situação, era inocente, estava passando aqui na rua e foi baleado. Wesley Miranda de Jesus, de 24 anos, passava na rua Demóstenes Nascimento, onde nós estamos agora, por volta de 5h57, quase 6 horas da noite, quando foi baleado durante essa troca de tiros aí envolvendo esses assaltantes que tentavam roubar uma van na rua principal de Periperi, fugiram aqui por essa rua e se depararam com outros moradores, policiais, um policial também da reserva que acabou tendo aí essa
essa troca de tiros, revidando na tentativa de conseguir resgatar esses criminosos. Os outros 3 homens, segundo a polícia, que tentavam, eram 4 ao todos, fugiram. Apenas esse que foi pego pela população, linchado, exatamente nesse local onde a gente está vendo aqui agora, né, onde os moradores jogaram esse pouco de areia. Ele foi o único que os moradores conseguiram pegar, porque os outros fugiram. Esse homem não teve identificação revelada, ele, como eu disse, ele foi levado para o hospital do subúrbio, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Todos esses vídeos, inclusive, a polícia também já está analisando para tentar identificar os agressores e também quem seria esse homem, né, que estava aí, a polícia trata como suspeito de que estava tentando roubar essa van na rua principal aqui de Periperi e teria fugido exatamente para esse local. Bom, o policial militar, como eu disse, continua internado no hospital do subúrbio, sem previsão de receber alta, e a gente volta a zero a qualquer momento com outras informações direto aqui do bairro de Periperi, subúrbio ferroviário de Salvador, tentando ainda conversar com alguns moradores. Lembrando que essas pessoas continuam com medo, assustadas, porque essa rua é uma rua muito pacata, muito tranquila, e de repente virou o que virou ontem, no início da noite aqui no subúrbio de Salvador. Zé. Ok, portanto, 12 horas e 22 minutos, um inocente pagando o pato erradamente. E aí, ó, por pouco não tivemos uma chacina ou coisa pior. Policial baleado, que negócio triste. Olha a quantidade de gente na rua. Minha gente, se essa pandemia não acabar, não sei o que vai ser. É a polícia sendo babá de ignorantes que levam paredões pra rua. É a polícia vendo a criminalidade de perto, combatendo o tráfico de drogas e agora o Covid-19. Vamos falar da Covid, Maíra Portela. Vacinação será retomada daqui a pouco. Idosos de 77 anos, 2 horas da tarde, tem vacina. E até quando, hein, Maíra? Pois é, Zé, como é que vai ficar o calendário de vacinação a partir dessa nova remessa que chegou nesta madrugada? A Secretaria Municipal de Saúde ainda vai definir, né? O que é que eles fazem? Eles vão pegar esse quantitativo, vão pegar o quantitativo que sobrar dessa vacinação de hoje à tarde e eles vão conseguir traçar se eles vão manter aí, como é que vai ser mantido esse calendário de vacinação, qual vai ser o público, se vai permanecer em idosos com 77 anos, qual a data, né, de nascimento desses idosos que vão receber o imunizante e quanto eles vão ter, por quantos dias eles vão ter doses para imunizar esses idosos. Aqui no Quinto Centro, onde nós estamos, os idosos, né, que estão vindo a pé para se vacinar, eles estão sentados ali embaixo daquelas tendas, aguardando por atendimento, porque só começa, de fato, às 2 horas da tarde. Então, o que é que está acontecendo? Os profissionais aqui do posto, o que é que eles fazem? Eles verificam toda a documentação deste idoso, para ver se, de fato, data de nascimento corresponde corretamente ao período do imunizante, né? Ao período das pessoas que vão ser imunizadas. No caso dos idosos com 77 anos, são aqueles nascidos entre 10 de março e setembro de 1943. A gente vai conversar agora com esses idosos para saber por que chegaram tão cedo e a expectativa também, né? Já que eles vão tomar a primeira dose. Aqueles idosos que vão tomar a segunda dose, eles já estão entrando diretamente no posto, porque isso já está previsto no cartão de vacinação. Mas vamos aqui conversar. Olá, a senhora chegou cedo então, né, para se vacinar? Foi, bem cedo. Qual a expectativa agora? Vim com minha menina. E a expectativa agora de se vacinar? Muito Primeira vacina. né? Traz uma tranquilidade? Que idade? Traz uma tranquilidade? Trago, vim tranquila. O negócio tá bonito não, nega. Tô com medo, acredita? Mas agora, com fé em Deus, vai dar tudo certo. E o senhor chegou cedo aqui também já para imunizar? Há pouca hora. Cheguei há pouca hora aqui. Tranquilo. E a expectativa para se vacinar? Graças a Deus. Toda a expectativa e muita esperança na vida de ficar tudo beleza. Mas os cuidados continuam. Não, tudo bem. Tudo jóia. Obrigada, boa tarde para o senhor. E o senhor chegou tem muito tempo? Tem mais ou menos 20 minutos. E a expectativa para se vacinar? Tudo bem. Vou ter que me vacinar, graças a Deus. Vai chegar a hora. Agora, por que chegar tão cedo se é só 2 horas da tarde para vacinar? Mas não tem problema, não. Cheguei cedo por uma questão pessoal, né? Para não pegar a fila muito grande, né? E graças a Deus cheguei na hora exata, né?
Cheguei aqui quase 11 horas. Obrigada, boa sorte aí para o senhor, um bom dia. Então, Zé, aqui as pessoas tentaram, né, se antecipar para não pegar muita fila. E o que é que está acontecendo, né? Assim que eles chegam aqui e vêm aqui para essa tenda para sentar, para aguardar, os profissionais aqui do posto, elas já verificam a documentação para ver se está tudo correto, se eles estão, né, na data correta, se são primeira dose ou segunda dose. E então eles encaminham, já direcionam as pessoas corretamente. Hoje, né, teve esse lote de vacinas, né, mais de 78 mil doses que chegou para toda a Bahia. Aqui em Salvador foram mais de 37 mil doses. E algumas dessas doses, inclusive, elas já foram encaminhadas para os postos para essa vacinação de hoje à tarde. A repórter Iula Braga, ela acompanhou toda a movimentação da chegada desse imunizante. A gente vai conferir agora na reportagem. Logo cedo, movimentação intensa na base do grupamento aéreo da Polícia Militar. É a 7ª fase da operação de distribuição de vacinas feita pelo GRAER e pela Casa Militar. A nova remessa chegou no final da noite de terça-feira e a liberação já começou nas primeiras horas da manhã desta quarta. Os primeiros helicópteros partiram 5h30 da manhã. Outras 5 aeronaves ajudavam no trabalho de distribuição das doses para 20 cidades do interior e da região metropolitana. São municípios que já administraram 85% das doses anteriores e estão aptos a dar seguimento e avançar no público-alvo. Pontualmente às 7h30 da manhã, as 36 mil doses destinadas a Salvador deixaram a base do GRAER, sob escolta da Guarda Civil Municipal. Doiane Lemos aqui, prontinha para poder sair. A gente está sabendo que vocês estão corridos, é um momento importante, tem que seguir a escolta. Bom dia aí para vocês. Esse trabalho vai direto para Vasco da Gama ou já para os pontos? Indo para Vasco da Gama. A nova remessa foi mesmo trazida para o Complexo Municipal de Vigilância à Saúde na Avenida Vasco da Gama, local que registrava movimentação intensa de veículos e equipes que saíam para o trabalho da vacina Express, a imunização em casa para as pessoas que já tinham feito agendamento prévio. Os imunizantes que acabaram de chegar agora passam lá dentro pelo processo de armazenamento e depois divisão para serem distribuídos no início da tarde para os pontos de imunização. A partir das 2 da tarde até às 5 horas serão vacinadas as pessoas acima dos 77 anos, nascidas entre o dia 10 de março e o mês de setembro de 1943. Para este público foram montados 9 pontos fixos e 7 drive-thrus. Quem for de carro pode se vacinar no campus da UFBA de Ondina, na Arena Fonte Nova, em um supermercado na Fazenda Coutos ou no 5º Centro de Saúde. Drive-thru também no Parque de Exposições, na Fundação Baiana, no Cabula, e na Vila Militar, no Dendezeiros. Já os pontos fixos estão nos bairros de Vista Alegre, Águas Claras, Resgate, Federação, Engenho Velho de Brotas, Plataforma, Cajazeiras 10, 5º Centro e também na Vila Militar. Mesmo com a informação de primeira dose para os idosos acima dos 77 anos só pela tarde, muita gente chegou cedo ao 5º Centro em busca de imunização e foi orientada a voltar depois das 2 horas. A gente ficar com um senhor de 80 anos, de 78 anos, desde 6 horas da manhã, de 5h40 da manhã, esperando a fila para na hora de vacinar dizer que tem que voltar à tarde, é no mínimo de respeito. 5h30, quase estava aí da manhã, ninguém passou para pedir uma informação nem nada. Certo? Só na hora que abre, quando abre, que chega aqui dentro, diz que eu só posso vacinar na parte da tarde. Depois que muitos deixaram o local, as baias do drive-thru registraram movimento baixo para a aplicação da segunda dose dos idosos, que já tinham sido vacinados anteriormente. A Bahia é um dos estados com maior número de imunizados. São mais de 574 mil pessoas vacinadas. Quase 185 mil já estão com o esquema vacinal completo. E olha, Zé, nesta tenda aqui onde nós estamos, são os idosos que chegaram de manhã cedinho, que a gente viu aí na reportagem da Iula Braga, mas muitos moram muito longe aqui do 5º Centro, então eles decidiram ficar aqui aguardando até as 2 horas da tarde. A gente vai conversar agora aqui com esses idosos, saber de onde eles são. Vou ver aqui essa senhora. Olá, senhora. A senhora veio de que bairro? Boa tarde. São Cristóvão. E decidiu ficar aqui aguardando até agora? Até agora. Aí para ir voltar, aí não dava, né? E a senhora chegou aqui que horas? 7h30. 7h30. Mas vale a pena esperar pela vacina? Vale, né? Tudo vale, né? Eu vou ficar esperando porque se eu não tomar,
posso contrair a doença, né? Aí pronto, tem que esperar. Obrigada, bom dia para a senhora. Vamos ver aqui, Zé, mais alguém que está aqui aguardando. A senhora chegou aqui que horas? Boa tarde. Boa tarde. Chegamos aqui, que hora foi? Às 11h30. Às 11h30. E aí decidiu ficar aqui aguardando até as 2 horas. Minha filha, até as 2 horas. E a expectativa está grande para se imunizar? Com certeza. Não vou negar, não. Entendeu? Nada já era para ter atendido, porque aqui tem de todo horário, né? Aqui de nada vai ser 24 horas no ar. Entendeu? Vocês tinham visto antes que estava marcado para as 2 horas ou vocês não sabiam dessa informação? Não sabia, não. No momento eu peguei através da TV, entendeu? Tava passando aí. Eu disse, não, vou ter que levar ela. Não vou ter que esperar pelos outros, não. Entendeu? Eu trouxe ela a primeira dose que ela vai tomar. Entendeu? Mas já falta pouco. Já vão ser imunizados. Vamos conversar aqui, como a gente está aqui aguardando. Inclusive, nesse momento, está tendo distribuição de água aqui para esses idosos, né, que estão aqui desde cedo aguardando para tomar a vacina. E muitos chegaram muito cedo. Vamos ver se a gente consegue conversar. Olá, senhor chegou aqui que horas? Senhora? O senhor chegou aqui que horas? Cheguei aqui, era 11h20. Agora eu estou esperando meu filho, que meu filho é meu acompanhante, que está marcado para 2 horas. Mas o senhor sabia que era 2 horas? Eu sabia que já ligaram para meu filho. Mas quando o senhor chegou aqui, o senhor sabia que era 2 horas? Meu filho já tinha ligado para mim já. Eu cheguei aqui, era 11h20. Mas ele falou, meu pai espera que eu estou indo para lá. Meu filho mora ali no São Rafael. Então ele já deve estar chegando, já o senhor vai ser imunizado. Vamos conversar aqui com mais gente. O senhor chegou na fila que hora? Bom dia. Eu não ouvi o que a senhora falou. O senhor chegou aqui que horas, Jean? Cheguei aqui, era 11h30, foi, já vem de outro médico, né? Já aproveitou que estava no caminho? E já fiquei aqui com o meu médico ali. Aqui na Piedade, eu tinha médico, e de lá eu vi no jornal de manhã que ele já poderia ser imunizado. Digo, de lá da seta, nós já vamos para o 5º centro para trazer ele para se vacinar às 14 horas, que eu já sabia que era às 14 horas. Então, se chegar mais cedo mesmo assim? Melhor, entendeu? Porque a gente já não pega muita gente, porque eu sei que vai vir muita gente, tá entendendo? Então a gente já viemos logo no local para tomar vacina. Com certeza. Em breve a senhora vai chegar já, falta pouco agora. E quem já estava esperando, vamos ver aqui mais gente. A senhora chegou tem muito tempo ou chegou também agora 11 horas? 9 horas. E a senhora sabia que era 2 da tarde? Não, eu não sabia. Eu pensei que minha irmã tomou informação aí, mas tomou informação errada. Quer dizer, a culpa foi minha, né? Que cheguei antes do horário. Mas tô aqui esperando. E aí decidiu esperar aqui por quê? Não voltar, ir para casa e voltar depois? Não, se eu voltasse, eu ia sair daqui de noite. E aí eu sou a 5ª ou 6ª. Então é bom, né? Esperar. Com certeza. Muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde para a senhora. Então, Zé, a gente aqui acompanhando, né, esses idosos que estão aqui aguardando para vacinação. Muitos chegaram bem cedinho aqui, achando que já ia começar pela manhã, mas aí o calendário foi escalonado. Pela manhã foi 78 anos e às 2 horas da tarde que abre a vacinação para os idosos com 77 anos. Então, eles já estão fazendo essa conferência do documento de quem chega até aqui e eles estão acomodados aqui embaixo das tendas, estão recebendo água também aqui dos funcionários e aguardando. Agora é só mesmo ter mais paciência e aguardar. Já a gente volta mais mostrando a movimentação aqui, viu, Zé? Como é que vai estar o drive também de veículos. Por enquanto, movimento tranquilo. Os idosos que vão tomar a 2ª dose, eles já passam direto, nem pegam fila, já entram na sala de imunização, aqueles que chegam a pé, já entram com o carro, aqueles que vêm, né, pelo drive. Então, a movimentação por aqui tranquila, só mesmo esses idosos que chegaram mais cedo, aqueles que já estão chegando, já esperando às 2 horas da tarde para fazer a imunização dos 77 anos. É com você. Minha querida Maíra Portela, e a salvação, eu não tenho outra, infelizmente, viver o momento que a gente está vivendo, que é um momento difícil, que por mais que se faça essa taxa, ela não baixa de jeito nenhum, está em 85, eu quero até o contato, se possível, com o Léo Prates. Pronto, tudo bem, ótimo. Tudo beleza. Porque essa taxa não baixa. Ela está em 85, 83 e não sai daí. Para se pensar numa possível reabertura escalonada do comércio, essa taxa teria que chegar a 80 para começar a respirar. Do jeito que está aí, você
que está em casa me vendo e me ouvindo, você não concorda, né? Você abrir tudo com 85% de taxa de ocupação. E outra, fala-se num pré-colapso, subcolapso. Nós estamos no colapso. Eu entrevisto médicos todos os dias. Eu falo com eles todos os dias. Não tem vaga na UTI. E outro detalhe importante. Ah, mas eu tenho Sul América, eu ganho 200 mil por mês, eu quero ver eu não entrar. Não entra. Você não entra. Quem está falando sou eu. Eu estou com a diretoria médica dos hospitais particulares. Aliança, 100% de ocupação. Hospital da Bahia, 100% de ocupação. Hospital Aeroporto, 100% de ocupação. Português, 100% de ocupação. E os médicos trabalhando 24 horas. Hospitais de campanha do governo e da prefeitura já superlotado. Eu não sei por que ainda dizem que é pré-colapso. Não é pré-colapso coisíssima alguma. É colapso. Nós estamos já no colapso, a ponto de o médico já chegar a escolher, ó, esse aqui já não vai mais conseguir viver. Chama a família, tem que trazer outro que está na fila aí, porque pode sobreviver mais do que esse. Aí, estamos chegando nesse fundo do poço. Querem que abra o comércio assim mesmo? Vocês têm certeza? O presidente da República hoje foi dar uma entrevista com máscara. O presidente da República foi dar uma entrevista hoje com máscara. Graças a Deus. Dezenas de gatos foram encontrados mortos em um condomínio. Os moradores alegam que os animais estão sendo envenenados. Condomínio Interlagos, condomínio de luxo na linha verde de Salvador. Na linha verde, veja aí. Alô, Calil. Olha isso, Calil. Muito boa tarde para você, Zé Eduardo. Muito boa tarde para você, telespectador do Balanço Geral. Que cena, hein? Ou melhor, que cenas. São vários gatos que apareceram mortos em um condomínio. Os moradores estão suspeitando de que esses animais foram envenenados. Daqui a pouco, Zé, nós vamos trazer detalhes. Você vai acompanhar detalhes desta denúncia. Aliás, Jamerson, nós temos um trecho, né? Temos um trecho de uma moradora falando sobre essa situação. Acompanhe. Uma denúncia triste, seríssima, do que está acontecendo aqui no nosso condomínio. Estão matando nossos gatinhos. Esses gatos, eles são cuidados por um grupo, o Grupo Vida, que castra, que alimenta, e pelo condomínio, que também castra os gatinhos, com a intenção até de diminuir a população. Bem, esses gatinhos estão sendo mortos. De dezembro para cá, nós encontramos 18 corpos e 14 desapareceram. Isso é muito triste, porque eles viviam com nossas famílias, brincavam com nossos filhos, houve muito choro, muita tristeza. Está vendo até hoje, porque a matança não parou, a matança continua. E nós queremos uma punição, isso tem que acabar, existe uma lei que protege os animais. O nosso condomínio tem animais silvestres, tem uma fauna muito bonita. Não podemos continuar correndo o risco de matarem todos. Fizemos um teste toxicológico e deu que era chumbinho. Chumbinho é perigoso, é clandestino, é uma substância clandestina. Ela pode matar até as pessoas. Quem está usando isso é um criminoso. Existe uma lei que protege os animais. Nós queremos muito que essa lei seja cumprida, que isso acabe e que a gente possa viver em paz e feliz com nossos animais cuidados e protegidos. O marginal que fez isso precisa pagar, precisa ser identificado e vai ser identificado. Devem existir câmeras de segurança aí por esse condomínio que não é barato. E esse bandido precisa ser colocado atrás das grades. Aliás, lei de proteção aos animais só vai funcionar de fato no Brasil no dia que botar um sacripantas desse atrás das grades. Aí eu vou acreditar de que a lei vai resolver. Atenção, Zé. Atenção, chegando vacina aí. Ó. Olha aí, quem tá comigo aí? Alô, Maíra Portela. Vacina chegando. Glória a Deus, Maíra Portela.
Que beleza. Pois é, exatamente, Zé. Chegando mais imunizante aqui no posto, né, do Quinto Centro. Os idosos aqui comemorando, inclusive, a chegada da vacina. A gente está vendo aqui. Que alegria, Calil. E a gente observa, não sei se você viu ali, Bomba, Gessé do Zap Zap e meu amigo Pinho. Vocês viram ali a alegria dos idosos. Maíra tá voltando. Vai, Maíra. 7 anos. Isso, Zé. A alegria deles aqui comemorando. A gente saiu aqui da sala, caiu um pouco o sinal. Mas então, esses imunizantes, eles chegaram durante a madrugada. A gente conferiu na reportagem da Eula Braga mais cedo, né, a chegada desses imunizantes, e que eles seriam distribuídos para os postos de vacinação, já para dar suporte a essa vacinação dos idosos com 77 anos. Portanto, esse imunizante acabou de chegar aqui na sala de vacinação. Os idosos que já estão aguardando há 2 horas comemoraram, bateram palmas da chegada de mais doses. E a gente segue daqui acompanhando toda essa movimentação, viu, Zé? Porque para eles é um momento de muita expectativa. Muitos chegaram aqui desde cedo, já ansiosos para tomar a vacinação. Muitos não sabiam que a idade seria diferenciada, de manhã 78 anos ou mais, e agora à tarde, a partir das 2 da tarde, 77 anos ou mais. Agora ali a gente viu, né, os profissionais pediram licença, fecharam a porta. Eles vão agora adequar essas vacinas para já montar todo o esquema para começar a imunizar esses idosos que estão aqui no Quinto Centro aguardando. Por enquanto, o movimento de veículos para o drive ainda é bem tímido aqui no Quinto Centro, mas provavelmente a partir das 2 horas a gente já vai ter uma movimentação maior. Os idosos que vão tomar a segunda dose, esses sim, já passam direto, tanto para a sala de vacinação quanto no drive. Já eu volto com mais informação, viu, Zé? Mas foi um momento bem feliz aqui para os idosos ver a chegada dos imunizantes. A gente vê que foram 3 caixas, né, de imunizantes, caixas térmicas de imunizantes que chegaram aqui no Quinto Centro. Eu volto aí com você. Pois é. Agora faltando 18 mil. A emoção, hein, Maíra? A gente registrou a emoção dos idosos, porque olha, um fato positivo, não vou só falar de tristeza, não. Um fato positivo hoje, entrevistando a doutora Eliane Noia, uma médica, ela dizia do caos que está passando o hospital privado. Ela falava do colapso que já existe, mas ela dizia que a redução de mortes por Covid-19 na faixa etária aí de 90 a 80 vem caindo vertiginosamente. Por que vem caindo? Por conta da vacina que chegou. Que alegria, que felicidade, que coisa boa. E agora, tomara que venha mais e mais e mais vacinas aí. Agora, no interior da Bahia, me parece que no interior da Bahia está com falta de vacina. O governador está se virando nos 30 aí. Henrique Oliveira, um homem foi levado por bandidos durante um assalto na Avenida CM. O Henrique está exatamente, ele já saiu da preguiça, já está na Avenida CM. O sol tá, você devia pegar um protetor na mão de Bia, na mão de Jamerson quando sair isso daqui. Porque você vai ficar nesse sol até as 3 horas da tarde. Pois é, boa tarde. Eu vou encomendar um chapelão, um sombreiro daqueles mexicanos que protege até o ombro aqui, para na hora que não tiver no ar poder usar e fugir do sol. Voltando ao assunto agora, que é a prioridade, o seguinte, o ponto de ônibus foi exatamente esse aqui, ó, na Avenida CM, em frente a uma antiga loja de material para construção que já fechou. Esse rapaz, na quarta-feira passada, Jaime Oliveira Coutinho, 36 anos, Jaime Oliveira Pinheiro, 36 anos. Ele saiu do trabalho, trabalha aqui em um hospital particular como auxiliar de serviços gerais, atravessou a passarela e veio pegar o ônibus aqui nesse ponto. Teve um assalto por volta das 7 da noite e ele, infelizmente, acabou sendo levado pelos criminosos e de quarta-feira passada até hoje, a família não tem mais notícia. Aqui temos os irmãos e a mãe, Dona Maria José, 67 anos, que já tem uma semana que não sabe o que é dormir direito, preocupada com o filho. Não é, Dona Maria? É um desespero muito grande. Nádia, por favor, entregue meu filho, pelo amor de Deus. Eu suplico, ele vivo ou morto, para eu fazer o enterro do meu filho. Só que eu quero é isso, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Ela está muito abalada, vou deixar ela dar uma respirada agora, conversar com o irmão do Jaime, Jaime Oliveira Pinheiro, 36 anos. A foto dele a gente vai colocar aí agora, dividindo tela aí para você de casa, se viu esse homem em algum lugar, poder colaborar com as investigações, ligando para o Disque Denúncia ou para esses números que aparecem aí na fotografia.
Me conta o que você sabe da história, né? O que as pessoas que estavam aqui nesse ponto de ônibus quarta-feira passada contaram para você. Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Agradeço a oportunidade. Meu irmão trabalha nesse hospital particular aí. Ele saindo aí do hospital, houve um assalto, no qual ele estava no ponto com... Assim foi passado para mim, a moça que trabalha, do setor que trabalha lá no hospital, falou que ele veio para o ponto com um amigo aí do trabalho, aí chegando aqui, ele no ponto esperando, houve o assalto, e no assalto o rapaz recolheu o celular dele, do outro rapaz que estava, e aí acabou levando ele, um Vecta prata. Por favor, gente, se tiver alguma informação, ajudar a gente, nossa família está sofrendo muito, um momento muito difícil para a gente. Quarta-feira passada, 7h30 da noite, olha só o desespero, né? Família inteira arrasada. É uma preocupação muito grande, ele tem uma filhinha, não é isso mesmo? Ele tem uma menina. E eu queria aproveitar aqui o espaço e, em nome de toda a família, pedir, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, não precisa se identificar. A gente está sofrendo, eu não aguento ver mais minha mãe assim. Às vezes, nos cantos, me escondendo e chorando porque eu não aguento ver ela assim. A minha mãe toma remédio, a minha mãe não come, a minha mãe não dorme. Eu não aguento, por favor, gente. A gente só quer enterrar ele, por favor. Eu lhe peço, pelo amor de Deus. Eu não aguento. É uma dor muito grande, Zé Eduardo, né? Insegurança, né? Terrível, né? O ponto de ônibus é esse bem aqui, ó. É um ponto improvisado ainda por conta das obras do BRT que estão sendo feitas aqui ao longo da Avenida ACM. Eu vou pedir para a Narciso se aproximar lá para a gente mostrar essa estrutura. Há informação, inclusive, de que esse ponto tá até escuro à noite, porque a luz do poste não estaria acendendo.